Que bom estar mais uma noite aqui com os irmãos. Pena que esta é a última noite para o encerramento da mini semana de oração. Mas eu sei que vai existir outras noites. Estaremos juntos aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Irmãos, quando as irmãs estavam falando aqui sobre oração, eu me lembrei de um versículo, Provérbios, e eu queria abrir o nosso estudo hoje, a nossa meditação, com essa passagemzinha de Provérbios, capítulo 15, e o versículo 16. Esse versículo me chama a atenção, porque muitas vezes a gente esquece da nossa vida espiritual, do nosso alimento espiritual, que é a oração, e a gente se preocupa muito com os afazeres seculares. Veja o que é que diz esse versículo. Provérbio 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Não tem muita luz, meus irmãos, nesse versículo? Vocês sabem qual é o maior mal que assola a sociedade hoje? Sabe qual é o maior mal? A depressão. É a depressão, não é? As pessoas estão preocupadas, estão muito ansiosas, né, com o futuro. Se envolve muito com o futuro, preocupada com o futuro. O que é que vai acontecer no futuro? E vem aquela doença da ansiosidade. Aí você fica muito preocupado com o passado, vive demais o passado, você não busca a Deus para tirar as culpas do passado, se envolve com o passado, não sai do passado, aí você entra naquela doença que se chama a angústia, não é? Aí você vive o presente, quer ter tudo, o presente só existe agora, você esquece do temor do Senhor e vai em busca do ter muito, de procurar ter muitas coisas, passando por cima das pessoas, não é? Fazendo aquilo que você não pode fazer. Aí você chega naquela doença que se chama o estresse do dia a dia, não é assim? Então, meus irmãos, temor do Senhor vai nos livrar de muitas enfermidades. Busque a Deus em oração, pedindo o temor do Senhor, que nós vamos ser bem-sucedidos nessa vida espiritual, não é? Irmãos, nós estamos estudando aqui sobre o santuário celestial. Os irmãos têm percebido que eu estou passando só por cima, porque é um assunto muito importante, é um assunto muito minucioso, precisa de maior aprofundamento. A gente sabe que todos os detalhes do santuário têm um significado, têm uma simbologia para a nossa vida espiritual. O ministério de Jesus Cristo, se você quiser conhecer como foi o ministério de Jesus Cristo, só estudar o santuário. Eu gostaria até que o irmão botasse lá aquele videozinho, a última partezinha. Deus sempre quis estar perto do seu povo. Interessante, né? Deus, ele primeiro não pede que o seu povo venha, mas ele disse assim: olha, eu vou estar no meio de vocês, para que vocês se acheguem a mim. Não foi assim? Quando Deus resolveu fazer o santuário, ele queria habitar no meio do povo. O povo antediluviano se afastou de Deus, não quis mais saber de Deus, veio o dilúvio.
E Deus escolheu Noé. A família de Noé foi dando continuidade ao povo de Deus, para que eles pudessem ser um exemplo aqui na terra. E o povo veio até Moisés, e Deus percebeu que o povo estava se distanciando de Deus. Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu preciso estar no meio de vocês. Vocês passaram muito tempo na escravidão, vocês passaram muito tempo envolvidos com rituais pagãos, satânicos, adorando outros deuses. E Deus disse: olha, eu preciso. Vocês observam que Deus sempre quis estar no meio de nós. Depois do santuário, o povo também foi de dura cerviz. Ao longo dos séculos se passaram. Conseguiu botar aí, irmão? Ao longo dos séculos, o povo, mesmo sendo guiado por Deus, mas começou a se distanciar de Deus. Se a gente fizer uma análise como estava o povo de Deus na época que Jesus chegou nesta terra, a gente pode dizer assim: o povo de Deus estava perdido. Só para a gente ter uma ideia, somente alguns pastores, os reis que vieram do Oriente, que estudavam a palavra de Deus, sabiam que o Messias ia chegar. Os líderes religiosos, o povo que se dizia fazer rituais, que se dizia ir para igrejas, para as sinagogas, estavam totalmente distantes de Deus. Aí Deus disse assim: olha, eu vou mandar o meu filho, para que o meu povo possa estar, para que Deus possa estar presente no meu povo. Amém. Não foi assim, irmãos? Em toda a história? Dá para passar aí, irmãos? Irmão, porque é um gráfico muito importante, que é o gráfico das 2.300 tardes e manhãs. Nós não vamos estudar 2.300 tardes de manhã, mas quando a gente olha para as 2.300 tardes de manhã, a gente vê o santuário, meus irmãos, tanto o terrestre como o santuário celestial. Mesmo com a presença de Jesus aqui na terra, o povo ainda tinha uma concepção diferente sobre o ministério de Jesus. Uma concepção errônea e errada sobre o ministério de Jesus. Não foi assim? Deus queria habitar, lá no finalzinho, irmão, mas bem aqui sim, no meio, aqui, ó. Volte mais um pouquinho. Pode voltar mais. É que o vídeo só vai até... Pode voltar mais um pouquinho, até aparecer a imagem. É mais ou menos por aí. Tem que apertar lá, irmão, lá no... Pronto, é mais na frente. Pode botar a mão um pouquinho na frente. Vai passar essa imagem, isso. É muito importante eu falar isso para os irmãos. Passou, será? Depois daí. Depois daí. Nesse encontro aí, simbolizando, você pode olhar ali na área de todo o pátio, quando você traça um X, você vai ver a misericórdia e o juízo de Deus. Pronto, e aí? Pode parar aí, irmão. Deixa ele fazer mais para aparecer todinho. Vai mais um pouquinho. Ele vai aparecer, vai diminuir. Pronto, pode parar aí, irmão. Pronto. Eita, mas não dá para ver, né? Pronto, irmão, ali olha, Adão e Eva
aqui começou com Adão e Eva, né? No ano 4004, onde tudo começou, a criação, lá no Éden, não é? Aí no ano 2344, vai diminuindo, né? A contagem do tempo, veio o dilúvio. Depois do dilúvio, veio o êxodo, né? Aí é onde exatamente começa o santuário. Nós podemos dizer que aqui é o santuário, né? Aí começa exatamente aqui com Moisés, no ano 1484. E se a gente olhar toda a história da humanidade aqui, quando chega no meio da semana, né? O Senhor Jesus lá no Calvário, ele derrama o seu sangue. Aí aqui a partir do ano 34, na morte de Estevão, né? A morte de Estevão, Jesus adentra no santuário celestial. E ele vai para o local santo, né? Aqui, ó, local santo, o primeiro compartimento, né? Depois, aí chega 1844, Jesus aqui, ó, chega no local santíssimo, né? Depois do local santíssimo, esse espaço de tempo aqui é onde nós estamos, né? Até a purificação do tabernáculo. Esse espaço aqui é onde nós estamos, que aqui nós estamos aguardando o fechamento da porta da graça, que é o final dos tempos. A gente observa que na profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente observa o ministério de Jesus Cristo, irmãos. Olha que coisa linda. Irmãos, isso é um privilégio muito grande para o nosso povo. Nenhuma outra igreja tem esse conhecimento aqui, irmãos. Esse conhecimento do santuário. Eles conhecem o batismo, né? Eles conhecem a intercessão de Jesus, eles conhecem o sacrifício de Jesus, eles conhecem o juízo de Deus, mas eles não conhecem o ministério de Jesus no santuário celestial. Isso é um privilégio muito grande, irmãos, para nós. Por isso que a irmã White diz que nós devemos nos aprofundar neste assunto do santuário. A gente aprende muita coisa sobre o ministério de Jesus Cristo, e quanto mais você se aprofunda no ministério de Cristo, aqui na terra, você vai se aperfeiçoando, e você vai sendo uma pessoa consagrada ao nosso Deus. Irmão, agora bote lá, só queria só fazer essa explanação aqui, pode botar lá agora para a gente estudar um pouquinho sobre, espiritualmente, nós vamos entender agora o que simbolizava cada peça do santuário. Olha que coisa linda, irmãos. Nós vamos olhar aqui que são 9 peças, a aplicação espiritual do incensário de ouro nos querubins, né? No livro da lei, esse livro da lei estava junto na arca com os 10 mandamentos? Ou foi colocado fora da arca da aliança? Fora, né? Porque Deus sabia que esse livro da lei era onde continha todos os rituais do santuário, detalhe por detalhe. E foi escrito por Moisés, né? Foi orientado por Deus, mas foi escrito por Moisés. Aí vem a arca da aliança, o propiciatório, as tábuas da lei, o vaso de ouro, a vara de Arão e o Shequiná. Vamos aqui olhar, ponto por ponto. Ih, não está passando não. Será que é a pilha? O incensário de ouro. Certeza de que Cristo, embora juiz, continua intercedendo pelo seu povo. A gente vai sempre colocar aqui na interpretação espiritual da simbologia do incensário de ouro, né? Aquele que aspergia, né? Que levava as orações, né? Dos fiéis, de todo o povo do arraial do santuário. Era o incensário, né? Os querubins, aqueles querubins que ficavam lá em cima do propiciatório. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representa o interesse com que a horte celestial contempla a obra da redenção. Grande conflito, página 415. Irmãos, nós estamos sendo observados por toda a corte celestial, não é? Por isso que quando um se batiza,
quando uma pessoa entrega a sua vida e demonstra publicamente através do batismo que agora é um seguidor de Cristo, há uma festa lá no céu. Porque ali os querubins representam que eles estão contemplando a obra da redenção. Em 1 Coríntios 4,9 diz assim: pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O que é que significa isso, irmãos? Quando nós tomamos a decisão de ser cristão, pode observar, irmãos, eu tenho observado isso na minha vida, na minha família, que quando a gente sai para a igreja, as pessoas ficam nos observando, que todos os dias, sábado de manhã, aquela família vai para a igreja, né? Se alguém quer receber alguma orientação espiritual, procura geralmente quem ali vai para a igreja, quem busca as coisas de Deus. A gente observa de que nós estamos sendo observados por todos aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, no colégio, na faculdade. Por quê? Porque nós decidimos ser pessoas diferentes, pessoas transformadas. É isso, o mundo precisa disso, irmãos. O mundo precisa de pessoas transformadas para fazer a diferença. Por isso que nós somos espetáculo ao mundo, né? Aos anjos e aos homens. Os querubins também representam lá em Hebreus 11, olha, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Às vezes falhando aqui. E aí, irmão? Está falhando aqui. Às vezes a tecnologia falha, né, irmão? Irmão, pode ir passando aí? Travou aí, irmão? Não está passando na setinha, não? Então vamos aqui continuar. Deixa eu só aqui, irmãos. Aqui embaixo aqui não está dando, não, irmão? Aqui na setinha não passa, não? Travou, foi? Para passar a imagem. Sai aqui. Irmãos, quando chega aqui a imagem, eu separei alguns textos de Ellen White aqui, que fala sobre os propósitos de Deus revelados no santuário. O que a irmã White fala sobre o santuário na nossa vida prática? Qual era o propósito de Deus? Qual era o desejo que partiu do coração do Senhor para que o santuário fizesse parte do povo de Deus? Ele diz assim, olha, habitou no santuário, no meio do seu povo, durante toda a fadigante peregrinação deles no deserto, o símbolo de sua presença os acompanhou. Assim Cristo estabeleceu o seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano, estendeu sua tenda ao lado dos homens, para que pudessem viver entre nós e tornar-nos familiares com o seu caráter e a vida
divina, desejada de todas as nações, página 23. Então, Ellen White está dizendo aqui que o propósito de Deus era que nós nos familiarizasse com o relacionamento com Deus. Vocês observam nós trazendo isso para os nossos dias hoje? Que Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, que Deus quer que a gente venha para a igreja, que Deus quer que a gente se preocupe com as pessoas que convivem conosco, para que também conheçam o Evangelho. Esse relacionamento, meus irmãos, há um vínculo de dependência. Se nós não entendermos isso, a gente não vai ser útil à causa de Deus, cada um fazendo conforme o seu dom, não é por isso que Deus está dizendo aqui, olha, Ele queria que o caráter de Deus refletisse no seu povo, para que o seu povo pudesse sair e ali testemunhar desse Deus maravilhoso. Lá no livro Educação, na página 36, diz assim, olha, por meio de Cristo, deveria cumprir o propósito de que era um símbolo, o tabernáculo, aquela construção gloriosa, com suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris, as cortinas bordadas de querubins, o aroma do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e no profundo ministério do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos prostrados em adoração à glória do Santíssimo, em tudo Deus desejava que o seu povo lesse o seu propósito para com o ser humano. Era o mesmo propósito, muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa linda, irmãos. Deus, Ele queria habitar no meio do seu povo num santuário, e hoje o Espírito Santo, que é o Consolador, o nosso orientador, o nosso lembrador das coisas que a gente estuda, Ele habita dentro de nós, Ele quer habitar dentro de nós, Ele quer transformar a nossa vida. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só, deu certo, irmão? Fechando aqui esse pensamento, Deus está dizendo que Ele está habitando no meu templo, porque eu sou uma pessoa santa, porque Ele é uma pessoa santa, e Ele quer habitar no templo santo. Por quê? Porque Ele habitou, quando se ressuscitou aqui na terra, Ele foi para o local santo, Ele quis habitar na nossa vida. É por isso que nós temos que ser pessoas separadas, reservadas, para um propósito especial, para fazer a vontade de Deus, para que Deus possa habitar dentro de nós, né? Deu certo aí? Opa! Os querubins. Paulo tinha um espinho na carne, né? E é muito certo, fazendo aqui um parêntese, é muito certo que parece que o espinho da carne de Paulo era a visão, né? Eu imagino Paulo com problema de visão pregando o Evangelho. É por isso que a maioria das cartas dele, ele não escrevia, porque ele tinha um problema muito sério de visão. Quem escrevia geralmente era Timóteo, né? Era o escrivão dele lá. Teve um momento que ele escreveu ali, mas escreveu só o finalzinho. E agora eu estou vendo aqui, que quando você não tem, é muito difícil, irmão, você falar alguma coisa, né? Porque você não enxerga, você fica totalmente perdido, né? Então, Hebreus 11:39, falando ainda dos querubins, no significado espiritual, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, né? Falando dos heróis da fé, né? 11:40, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito,
para que eles sem nos não fossem aperfeiçoados. Não? Então está dizendo aqui, que mesmo eles não conhecendo a Jesus, mas os querubins, os anjos do céu sabiam do ministério desses heróis da fé. Né? Irmão, valeu. Vamos falar do livro da lei, né? Deus não se limitou a dar-lhes os preceitos do decálogo, né? Ele disse, olha, não é só os 10 mandamentos, as tábuas de pedra. O povo mostrara deixar-se transviar tão facilmente, que ele não deixaria em defesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever, conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis, que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. O que é que significa isso, irmãos? O povo de Deus, ele era tão de dura cerviz, que precisou Deus detalhar todos os rituais do santuário, todos os requisitos da lei de Moisés, para que o povo pudesse ter vitória sobre as tentações, não é? Por isso que foi importante a lei, o livro da lei. Essas instruções relativas ao dever do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com os estrangeiros, eram apenas os princípios dos 10 mandamentos, ampliados e dados de maneira específica, para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinava-se a resguardar a santidade dos 10 preceitos gravados na tábua da pedra. Patriarcas e Profeta, página 364. Vocês estão entendendo aqui o motivo da lei de Moisés? Nós sabemos que a lei de Moisés hoje não tem mais nenhum vigor, né? Passou-se. O que é que nós temos agora? Nós temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que ela retrata os 10 mandamentos. Tigman. Era pedra mesmo, né? Era pedra, foi polida por Moisés, né? Isso, em pedra. Aí você diz, será que Deus tinha caneta? Mas foi com o dedo que ele escreveu. E Deus tem poder, Deus pode tudo, né? Tábuas de pedra, né? Simbolicamente era uma forma de tábuas, né? Porque ela é plana, podemos dizer assim, pedras planas. Aí a Bíblia fala como tábuas, né? São duas preparadas e polidas por Moisés. Deus disse assim, olha, Moisés, a tua parte é construir. Agora eu vou escrever a única coisa na Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, irmãos. Foi os 10 mandamentos. Ainda tem, diz que não tem. Era uma pedra, não era madeira, né? É até para simbolizar que ia ficar para toda a eternidade. E essa pedra tinha acabado, né? Não tinha sentido, né? É a mesma coisa da Arca de Noé, né? Ainda hoje se procura lá no Monte Ararat com uns fragmentos da Arca de Noé. Eu imagino, irmãos, se alguém encontrasse um pedaço de tábua da Arca de Noé, eles iam fazer um pedestal e todo dia tinha um monte de gente lá visitando, adorando, né? Glorificando e fazendo muita coisa. E isso, até as tábuas de pedra Deus tomou para si. Ainda tem gente procurando essas tábuas. Deus não ia deixar, né? As pessoas adoram por brincadeira. O povo de Deus saiu do Egito, e alguns dias depois que saiu do Egito, Moisés subiu lá para receber a orientação de Deus. Aí eles disseram, olha, nós temos que adorar alguém, nós temos que adorar alguma coisa. E Arão disse, não pode, a idolatria não pode. E a pressão era tão grande que Arão cedeu. Um líder não pode ceder. E eles começaram a adorar. Mas Deus foi tão bom, né? Deus foi tão bom, disse assim, olha, não precisa desse ouro. Vamos queimar esse ouro tudinho. Aí pegaram todos os metais, ouros, pedras preciosas, queimaram tudo e fizeram o bezerro. E nós podemos ver que isso foi um grande afronta ao nosso Deus, né? Mas Deus estava lá, no meio dele. Deus disse assim, olha, por isso que eu tenho que fazer um santuário. Depois de 6 meses, depois que o povo saiu do Egito, eu quero ficar no meio de vocês, porque é melhor no meio de vocês, do que vocês achar que eu estou muito longe,
não é? A mesma coisa. Pois é. Aí a coisa tinha ficado mais complicada ainda, né, irmão? Opa! Baixa eu dar as costas, né, irmão? Ah, tá certo. Então, irmãos, a gente observa que Deus ele tem uma preocupação muito grande com cada um de nós especificamente, irmãos. Olha, Deus ele olha no coletivo e olha individualmente para cada um de nós. Cada problema que a gente passa. Tem uma irmã lá na nossa igreja, irmã, que está sofrendo tanto. Mas pense naquele sofrimento de um filho no mundo das drogas. Irmãos, a gente está vivendo isso. A gente conseguiu uma clínica para ele, passou mais de 3 meses nessa clínica, aí teve um problema de relacionamento, aí teve que sair, e quando saiu foi pior, irmãos. Orem por esse rapaz. Estou só fazendo um parêntese aqui. Irmãos, é muito triste para uma mãe ver o filho numa situação dessa. Se a pessoa orava, multiplique por infinitas vezes as orações, para que Deus possa agir, para que Deus possa operar. E essa mãe precisa muito da oração da igreja, porque ela está angustiada, não sabe o que fazer mais. E todos nós sabemos como é que é o filho que se envereda por esse caminho, né? O que os parentes passam, o que os amigos passam, o que acontece dentro do lar. Aí vocês imaginam o que é que está acontecendo com esse jovem. Então, porque a lei de Moisés foi colocada no Santíssimo, colocou no Santíssimo lá, né? A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendido por todo o que sinceramente deseja entendê-la. Eu conheci um homem, meus irmãos. Esse homem era da igreja presbiteriana, analfabeto de pai e mãe, não sabia ler nada, mas a Bíblia sabia quase decorada. Só sabia ler a Bíblia. É um milagre de Deus, não é, irmão? Era um homem que todos os dias que a gente chegava na casa dele, ele estava lendo a Bíblia. Não sabia ler, dá para entender isso? Ele não sabia ler, mas a Bíblia ele conhecia, só pelo manuseio. Ele juntava as palavras, e lia, e entendia, e pregava, e era um servo do Senhor. Era da igreja presbiteriana, mas tinha um coração sincero. Vou eu julgar um homem desse? Deus sabe o que faz, Deus sabe as ovelhas. A Bíblia, ela é o suficiente. Tem uns que dizem assim, não, mas a Bíblia foi alterada, não, mas a Bíblia foi adulterada, não está toda completa, está faltando uns pedaços. A Bíblia, o que nós temos hoje, ela é o suficiente para ser compreendida, para ser entendida. Mas, não obstante isso, alguns que dizem fazer da palavra de Deus um objeto de seus estudos, são encontrados vivendo em oposição direta a algum dos mais claros ensinos da palavra de Deus, né? As pessoas conhecem a Bíblia, aí, não, isso eu não posso fazer, não se submete à Bíblia, acha que fazendo o contrário da Bíblia vai ser bem sucedido. Não vai. Talvez até que momentaneamente você acha que está superando, né? Mas lá na frente vai vir a queda. A Bíblia é a nossa única regra de fé, meus irmãos. Temos que confiar na Bíblia. Daí para que tantos homens como mulheres fiquem sem escusa, Deus dá testemunhos claros e decisivos, a fim de que reconduzi-los à sua palavra, que negligenciaram seguir. A palavra de Deus está cheia de hábitos corretos, cheia de princípios gerais para a formação de hábitos corretos de vida, e os testemunhos, tanto gerais como individuais, visam chamar a sua atenção, particularmente para esses princípios. Testemunhos Seletos, volume 2, página 279. Então está dizendo aqui, irmãos, que não tem idade para estudar a Bíblia.
Não tem idade, até do menor ou maior. Temos que aprender e ensinar a palavra de Deus. Apocalipse 19:10 diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Falando ainda sobre a Bíblia. Apocalipse 12:7 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. O diabo está irado contra quem? É contra todos os cristãos? É contra todas as igrejas? Ele está irado. Além de irado, ele está planejando, ele está executando uma guerra. Ele está desesperado, usando todas as armas. Se ele puder usar bomba atômica para destruir um cristão sincero adventista, ele vai fazer isso, porque o objetivo dele é esse. Ele está pelejando contra essa igreja. Contra essa igreja. Mas é a igreja total? Não, é só contra os remanescentes. Aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, né? E os mandamentos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Reafirmamos a nossa convicção de que seus escritos, isso aqui foi um voto, viu, irmãos? Isso foi um voto da reafirmação da Conferência Geral de 2015. Diz assim, olha, esse voto: reafirmamos a nossa convicção de que seus escritos, falando de Ellen White, são divinamente inspirados, verdadeiramente centrados em Cristo e baseados na Bíblia, ao invés de substituir a Bíblia. Eles elevam o caráter normativo das Escrituras e corrigem interpretações imprecisas da mesma. Vocês estão entendendo que Ellen White o objetivo dela não é mudar, mas é corrigir interpretações, não é? Por isso que é muito importante, irmãos. Tem dúvida na Bíblia? Vá para o Espírito de Profecia. Ah, mas eu não tenho esse livro. Tem, só ir no celular, bem pertinho. Tem tudo, irmãos. Ah, mas eu não gosto de ler. Bote lá, livro de Ellen White, Grande Conflito em áudio. Você bota lá, no áudio, começa a fazer seus afazeres domésticos, lavar sua louça, né? Fazer os seus afazeres, fazer o almoço, jantar, e o celular falando o grande conflito para você ouvir. Você não tem nem trabalho de ler, fica só ouvindo. Eu faço assim, eu trabalho fazendo o pão, e o dia todinho eu leio o livro Grande Conflito. Aí eu vou para Patriarcas e Profetas, tem todos os livros, capítulo por capítulo, irmãos, na internet. Está dizendo aqui que é para corrigir interpretações imprecisas da mesma, derivada da tradição. Olha só, de onde é que vem a má interpretação? Tradições, razão humana que é falha, experiência pessoal que também é falha, e a cultura moderna. Tem uns que querem adaptar a Bíblia à cultura de hoje, irmãos. Não pode. A cultura da Bíblia é a cultura do céu. Eu não posso me adaptar, né? Eu não posso pedir que a Bíblia se adapte à minha maneira de ver, à minha cultura. Eu tenho que me adaptar à cultura da Bíblia, né? Aí falando sobre o voto, né? Reafirmamos a nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, né? A arca e o propiciatório. Está lá em Hebreus 9:5, mas ali, Romanos 3:25 diz: ao qual Deus propôs para propiciatório pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, né? Paulo está dizendo aqui aos romanos, falando para nós hoje, que nós temos um propiciatório no céu, né? Que pela fé nós acreditamos que foi derramado na cruz do Calvário os nossos pecados, foi assumido os nossos pecados, para demonstrar a sua justiça, né? E ali a remissão, a retirada dos nossos pecados. E aqui é o propiciatório, né?
Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 170, diz assim: precisais conhecê-los individualmente como vosso Salvador, antes que possais estudá-lo como vosso modelo e exemplo. O que a irmã White está dizendo aqui em Mensagem Escolhida? Ele está dizendo assim: olha, vocês precisam conhecer a Deus primeiramente. Quando você não conhece a Deus, tem pessoas que dizem assim: eu não quero ir para a igreja porque eu ainda tenho que me converter. Não é assim, meus irmãos, não é? Deus, Ele não vai lhe receber só quando você se converter. Você não pode, irmãos, nós não podemos ter uma vida consagrada, uma vida convertida, se não for por intermédio do poder de Deus. Você precisa conhecer do Salvador, o que é que Ele pode fazer por mim, qual a transformação que Ele faz, o que é que Ele quer. Para mim ir até Ele quer me receber da forma como eu vou, aí depois Ele faz a obra, não é? Ele não está dizendo assim: olha, eu vou aceitar do jeito que tu, eu vou te receber do jeito que tu vens, mas eu não vou te aceitar se tu continuares na tua vida, né, de pecado, na tua vida mundana. Deus quer que a gente vá até Ele do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está, mas Ele quer fazer uma obra de transformação. É por isso que Ele diz aqui, ó, antes que possais estudá-lo como vosso modelo e exemplo. Depois que eu vou ao meu Salvador, eu me transformo pelo poder de Deus. Aí agora o Senhor Jesus diz assim: agora eu sou teu exemplo, segue o meu caminho. As tábuas da lei, né? Nesse período, a verdade sobre a lei de Deus, especificamente o 4º mandamento, foi restaurada para a sua igreja e desta para o mundo. Interessante, irmãos, quando houve o desapontamento, ninguém entendia sobre o sábado. Irmãos, se nós nos aprofundarmos sobre aquele momento que os pioneiros da igreja começaram a estudar sobre a palavra de Deus, e eles observaram que Jesus ia voltar em 1844, naquela época, vocês sabiam que ninguém esperava Jesus voltar? A espiritualidade daquele povo estava tão distante da vinda do Messias que eles esqueceram. Por isso que Deus permitiu o movimento milerista, para falar para aquele povo ali: ei, acorda, Jesus vai voltar. Estudem a profecia de Daniel, estudem o livro de Apocalipse. E eles começaram a estudar. Aí foi aí quando as pessoas despertaram que Jesus ia voltar. Mas houve o grande desapontamento. Depois do grande desapontamento, teve uma senhora batista, irmãos, que ela também estava naquele meio. Ellen White também foi uma desapontada, né? Estava lá no meio, ali em Nova York, juntamente na fazenda de Guilherme Miller, aquela grande decepção. E alguns dias depois, essa senhora que era batista, não estou lembrado do nome dela, senhora Snow, parece, mais ou menos assim, ela falou para Ellen White, falou para Irã Edson sobre o sábado, e ele ficou despertando o sábado, e começaram a estudar, e viram que era necessário guardar o sábado. Guilherme Miller não teve a luz do sábado, faleceu sem conhecer o sábado. Podemos dizer que Guilherme Miller vai se perder? Não, porque a luz que ele tinha não era a luz do sábado. Mas aí Deus precisava restaurar por completo a lei de Deus. Por isso que aquele movimento existiu. Aquelas igrejas se uniram, batista, metodista, se uniram às igrejas cristãs daquela época. Aí surgiu a luz do sábado. Mas naquela época já existia a Igreja Batista do Sétimo Dia. Vocês sabiam disso? Que ainda hoje existe a Igreja Batista do Sétimo Dia. E aquele grupo que se decepcionou, começaram a estudar, se aprofundar, descobriram que o santuário era o do céu, e nesse aprofundamento, nesse estudo da palavra, tiveram a luz do sábado, que hoje nós conhecemos, que é para se guardar. Tiago 2,2 assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados, por quê? Pela lei da liberdade.
qual é a regra áurea do juízo de Deus lá no céu? A sua lei. Quem salva é Jesus, mas a lei nos condena, não é? A lei nos mostra como um espelho, né? Na bacia, na pia de bronze, ali no pátio, tinha um espelho, que refletia a sua face, onde estava sujo, o seu caráter, né? Onde estava manchado, simbolizando a lei que iria julgar. O vaso de ouro com o maná, aquele vaso de ouro que estava lá dentro do propiciatório, né? Dentro daquele móvel, revestido de ouro, tinha um vaso de ouro, e também lá existia o maná. O que simboliza isso espiritualmente? A luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação, deve ser para o seu povo hoje o que foi para o maná, para os filhos de Israel, né? Ali deixa eu ver aqui, irmão. Saúde, medicina e saúde, isso, irmã, isso mesmo, medicina e saúde, página 267. Vocês estão entendendo a representação espiritual do maná? Deus proveu ali no deserto, durante 40 anos, o maná, uma alimentação especial. O maná, hoje se entende que o maná tinha todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários para que o povo de Deus fosse um povo sadio, mas o povo sempre foi de dura servil. Nós queremos as panelas do Egito, e Deus disse: não, meu povo, é isso aqui que é melhor para vocês. E o povo: não, nós não queremos isso não. O maná, meus irmãos, não era só o maná fazia assado, né? Fazia ensopado, fazia cozido, né? Fazia muita coisa com o maná. É a mesma coisa da soja hoje, né? Faz o PVT, mas só que a soja hoje ela está totalmente bichada, né? Hoje a soja não é tão boa quanto era antigamente, né? Olha, irmão, deixa eu dar uma dica para os irmãos, falando aqui sobre alimentação. Nós não podemos ter uma alimentação vegetariana à base de soja, tá? Nós temos que eliminar as sojas aos pouquinhos. Existem outros grãos de suma importância para a nossa alimentação, como por exemplo, o grão da ervilha. Vocês conhecem o grão da ervilha? O grão de bico, já está dizendo grão de bico, né? Já é um grão. Tem a lentilha, não são caros, irmãos. Olha, o quilo da ervilha, que é muito gostoso você fazer como feijão, deixa de molho, né? E faz um cozido ali de ervilha, serve até como mistura. Aí bota umas batatinhas doce, pode botar uma batatinha inglesa e tempera ali com macaxeira, né? Você tempera com pimentão, cebola, alho, fica magnífico. Deixa de molho ali durante 2 horas e vai cozinhar. Não é aquela ervilha em lata. Aquela ervilha em lata ali, meus irmãos, é cheio de conservantes, né? Não é boa. A ervilha, ela é muito barata, é quase o mesmo preço do feijão, só que não é muito difundido, né? Um pouquinho mais caro do feijão, e ela tem uma proteína, sabe, completa, muito bom. O grão de bico, você faz muita coisa com grão de bico, faz bife de grão de bico, faz manteiga de grão de bico, faz ensopado de grão de bico, faz farinha de grão de bico. Então você pergunta, era só o maná? Não, o maná fazia muitas coisas, mas o povo diz, nós queremos é a panela do Egito, não é? E nós sabemos o que aconteceu com o povo que queria, né, ser desobediente com o povo de Deus. Está dizendo aqui, olha, que a alimentação é muito importante para o povo de Deus hoje. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares perícia. Olha, irmãos, isso aqui é muito interessante. Olha aqui que a irmã Ati fala, conselho sobre regime alimentar, página 96. Olha que coisa linda, vou até repetir aqui, irmãos, olha. Assim como Deus forneceu o céu, o maná, para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares do mundo. Ele está dizendo aqui que o povo adventista vai ter o que? Perícia, olha só, e sabedoria
para usarem os produtos desses países no preparo do alimento que substituam a carne. Ah, mas eu só sei fazer a carne, eu não sei fazer outra coisa. Tem, mano. Não estou dizendo, ele está dizendo aqui, ó. Exato, né? Irmãos, Ellen White está dizendo aqui, olha, perícia. Eu vejo muito isso. Às vezes a gente dá curso de culinária vegetariana. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não aprendo. Ah, é difícil. Isso. Aí é muito caro. Irmãos, ele está dizendo aqui, olha, vai dar perícia. Sabe o que é perícia, meus irmãos? Sabedoria. Sabe, vai buscar o melhor preço, vai buscar o melhor local para comprar. É assim que, vocês pensam que ser vegetariano é só ali ir na mercearia comprar um feijão, um arroz? Não, irmão, nós temos que procurar aqui lugares onde tenham o alimento necessário para a nossa vida espiritual, né? Então vai dar sabedoria para usar produtos desses países no preparo para o alimento que substituam a carne. Por preceito e exemplo, esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão, em seu estado isento de pecado, é o melhor para o uso do homem. A ciência, meus irmãos, já reconhece isso. Hoje eu levei uns exames que eu fiz, eu sempre gosto de fazer um check-upzinho, né? Aí eu disse para o médico assim, doutor, não sei se meus exames estão bons, mas eu quero dizer para o senhor que eu tenho uma dieta vegetariana. Aí ele ficou passou tudinho. Isso é muito boa, né? É excelente sua dieta. Continue na sua dieta, porque seus exames aqui estão tudo ok. Aí eu perguntei para ele, irmão, doutor, você acha que uma dieta vegetariana, a gente pode dizer que é difícil você pegar câncer? Aí ele disse assim, olha, algumas pessoas dizem, né? Algumas pessoas falam. Aí eu disse para ele, mas o senhor sabia que a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde disse que as 3 coisas mais cancerígenas que existem na face da terra é a telha de amianto. Conhece a telha de amianto? Que as pessoas tiram férias de 6 em 6 meses, porque é cancerígeno em alto grau. Você se aposenta para cuidar do câncer. Aqui no Brasil foi banido, irmão, graças a Deus. Não se pode mais fabricar câncer nesse ano. Supremo Tribunal Federal baniu. Não se pode produzir mais o amianto. Depois, monóxido de carbono. Sabe o que é o monóxido de carbono? Alguém sabe me dizer? Todo mundo respira isso. É o que sai desse escapamento do carro, né? Por isso que a irmã White disse assim, olha, a vida no campo é mais necessária. Sabe qual é a outra coisa, irmão, que eles descobriram, foi no ano passado, eles descobriram no ano passado, todos os embutidos. Alguém sabe me dar um exemplo de embutido? Todo mundo sabe, né, irmão? Irmãos, os embutidos é o que resta, é processado, coloca os corantes, os acidulantes, os matantes, muitas coisas, aí dá aquele cheiro agradável, mas o resultado é muito maléfico, meus irmãos. Nós não precisamos nos alimentar desses embutidos, principalmente os nossos filhos, meus irmãos, principalmente os nossos filhos, não precisa. Nós temos que dar alternativa, temos que ter perícia, sabedoria, buscar dos altos céus, Senhor, eu estou meio perdido aqui nesse regime, me ajuda, o que é que eu faço? Aí ele vai dizer assim, leia o livro Conselho sobre Regime Alimentar, pronto, resolvido o problema. Ah, eu não sei ler, pois bota lá na internet, no seu celular, que você não precisa nem andar, é só pegar e botar lá, Conselho sobre Regime Alimentar em áudio, aí você vai fazer os seus afazeres e vai ouvir. Quem é o anjo culinarista? Vai ensinar, exatamente, o Espírito Santo, irmão, né?
Então, irmãos, muito cuidado, viu? Muito cuidado nos dias que nós estamos vivendo hoje com a nossa alimentação. Aí você diz assim: eu não sei substituir. Irmãos, é um processo. Mas eu não quero que aconteça com os irmãos o que aconteceu comigo. Eu me batizei em 94. 94 está o quê? 24 anos, né? Mas eu só passei a ser vegetariano em 2008. Eu não comia carne vermelha, mas aí um frangozinho ali de vez em quando, um peixezinho ali escolhido. Aí a gente vai para o aniversário e tem um negócio de uns refrigerantes ali. E a gente, né, adventista ali, remediando por acolá. Aí um belo dia me apareceu uma tontura e uma dor aqui no abdômen. Aí eu não sabia o que era, pressionado. Aí eu vou fazer a famosa endoscopia, né? Aí o homem disse assim, eu nem fui nem sedado, né? Eu só ouvi o médico dizer lá, uma úlcera. Vala, meu Deus do céu. Aí ele passava lá, 2 úlceras. Estava parecendo uma tábua de pirulito, meu estômago, cheio de úlcera, cheio de buraco. Uma gastrite, 2 úlceras e uma gastrite, irmãos. Pode. Um adventista que falava sobre vegetariano, com mais de 15 anos de vegetarianismo, de adventista, é gradativamente, irmãos. Você não vai ser vegetariano da noite para o dia. Olha, aos pouquinhos. A carne vermelha pode ser tirada primeiro, né? Aí depois vai o frango, fica ali com o peixinho remediando por acolá, vai pela esquerda, pela direita. Aí depois vai aprendendo as outras alimentações, as outras proteínas. Depois que você aprender, pode deixar. Aos pouquinhos. Se você puder levar a vida inteira buscando o vegetarianismo, leve. Mas eu peço uma coisa para os irmãos, do fundo do coração: não despreze a mensagem de saúde. Não despreze. Porque é muito importante para a nossa vida espiritual. Ellen White disse: se a gente desprezar a mensagem de saúde, a gente não vai poder discernir corretamente o que é o certo e o que é o errado. A gente vai entrar nesse mundano aí que os valores estão invertidos, né? É o politicamente correto. Vamos passar mais na frente. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados de maneiras mais simples e naturais possíveis, mais simples, olha, não precisa fazer muita coisa, né? Você faz um grão de bico, é só um temperozinho, aí faz um grão de bico recheado, bota farinha de trigo para fazer um assado, é simples, irmãos. Não temos que dificultar a culinária vegetariana, mais simples possível. Não, irmã, não é. Não é. Olha, irmão, porque eu não gosto de falar valores no sábado do Senhor. Mas o grão de bico, o quilo do grão de bico, você pode comer a semana todinha. E é mais barato do que 1 quilo de carne. Sabe onde é que vocês compram cereais aqui em Fortaleza? Vou dar a dica. Mais barato, 50% a 80%. Todos os cereais tem lá, todo tipo de feijão, feijão fava, fava manteiga, fava rajada, todo tipo de fava do Maranhão, todo tipo de arroz, todo tipo de ervilha, todo tipo de linhaça, gergelim, tem todas as coisas. Vocês sabem onde funcionava a Chepinha, lá no centro? Lembra não, né? O mais antigo aqui conhecia, não? Lembra da Chepinha? Vizinha a Chepinha, quem vai subindo para o parque, tem uma esquina. E nessa esquina, vizinha a esquina, a loja Petromax. Tem a loja Petromax no centro, ela fica na esquina, e onde vende cereais, é vizinho a Petromax, na Condideu. Canto mais barato que tem, irmãos. Vocês vão ver que vocês vão se aproveitar. Olha só. Então, proporciona uma força, uma resistência
aqui, ó, o mais importante para nós, ó, vigor intelectual, né? Que não são providos por uma alimentação mais completa e estimulante, né? Falando das gorduras, dos alimentos animais. Ciência do Bom Viver, página 296. Irmãos, Ellen White, quando escreveu isso, irmãos, só Deus, irmãos. Ellen White, quando escreveu isso há 120 anos atrás, não se conhecia nenhuma composição química dos alimentos, não sabia o que era vitamina B1, vitamina B2, não sabiam de nada. E hoje a ciência confirma de que uma alimentação vegetariana traz uma bênção de mais de 10 a 15 anos. É muito bom, irmãos, a alimentação vegetariana. Vamos ver mais, a vara de Arão agora. Aquela vara de Arão, todos nós conhecemos lá em Números, né? Teve uma confusão, as pessoas desconfiaram do sacerdote de Arão. Aí tiveram Coré, os amigos de Coré, e disseram assim: Senhor, nós não queremos mais que Arão seja o sacerdote. Eles não estavam para ser sacerdote. E Moisés ficou muito chateado com isso. Resumindo a história, né? Aqueles revoltosos foram fulminados por Deus, e Deus colocou as várias varas lá, que eles achavam que era necessária, e colocou a vara de Arão, e a vara de Arão, ela floresceu. Vocês sabiam qual foi a flora daquela vara? Hoje eu descobri, eu não sabia, nunca me atentei. Era amêndoas, irmãos, né? Que maravilha! Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vós sois salvos. Então a vara praticamente estava morta, mas ressurgiu ali florescendo. Como é que é a nossa vida espiritual? A nossa vida, quando nós conhecemos a Cristo, é uma vida sem sentido, né? Quando nós não conhecemos a Cristo, ela não tem rumo, não tem direção. Mas quando você conhece a Cristo, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi assim, que eu me batizei, que eu comecei a fazer parte dessa comunidade, irmãos, era uma felicidade tão grande. Eu quero que as pessoas conheçam o que eu estou conhecendo. Aí eu levei logo para o meu pai, levei para os meus irmãos, eu fiquei abismado com a mensagem adventista, com as profecias bíblicas, porque a irmã White fala sobre saúde, foi magnífico, irmãos, né? Então, floresce, vivifica. A pessoa era morta e agora se tornou vida, e vida em abundância. É isso que Cristo quer fazer para todos nós. Romanos 8:11 diz assim: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Entenderam, irmãos? Aquele que possui o Espírito Santo no seu coração, que habita dentro de você, é um homem e uma mulher de vida, é feliz. Isso transborda pelo ambiente onde você se locomove. As pessoas têm que perceber, meus irmãos, nós temos que entender isso. As pessoas que convivem conosco precisam perceber que existe um Deus que opera na minha vida, na minha família, nos meus filhos. É aí onde vai acontecer o alto clamor. A chuva serôdia vai cair. Mas enquanto nós ficarmos nesse estado de mornidão, em cima do muro, vocês sabem a história do em cima do muro? Sabe a história? Satanás ficou de um lado, não é? E aqueles que quiseram, que estavam do lado direito, Satanás do lado esquerdo, e em cima do muro, e as pessoas diziam: olha, vem para cá, que aqui é melhor. O pessoal da igreja chamando, vem para cá. E eles percebiam que Satanás não dizia nada, não fazia guerra nenhuma contra essa pessoa em cima do muro. Por que você não faz isso? Ora, o muro é meu. O muro é meu. Quem está em cima do muro é dele. Temos que tomar uma posição, irmãos. O tempo em que nós vivemos, nós temos que sair do estado de Laodiceia e temos que ir para o estado de remanescente fiel.
E temos que ser pessoas vivificadas pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer em nós. Efésios 2,5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça vós sois salvos. Opa! Deu tilt aqui, irmão? Na revolta de Coré, Datã e Abirão, a vara de Arão floresceu, revelando quem era o verdadeiro sacerdote de Deus, lá em Número 17, né? Aquilo que eu falei para os irmãos. Muito em breve Deus fará distinção entre os que foi vivificado pelo seu Espírito e quem continua morto em seus pecados. Apocalipse 13, 14. Está vendo, irmãos? Temos que entender que a nossa vida, elas tem que estar em dia com Deus. Eu acho super interessante quando Davi, na sua sinceridade, depois da conversão: Senhor, se há alguma coisa ainda no meu coração, sonda-me, porque eu quero mudar, porque eu quero ser uma pessoa diferente, porque o mundo não me satisfaz mais, porque o mundo só tem dor, só tem pesar, só tem discórdia, só tem intriga. Se existir uma dessas coisas no meu coração, transforma, Senhor. Mas isso tem que ser de sinceridade, só entre você e Deus, entre eu e o nosso Senhor. E nós podemos nos valer do Santo Espírito de Deus nesse processo de santificação, né, irmãos? João 15:8. Vamos ver. Apocalipse 18:1 diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu, falando sobre Shekinah agora, né? Shekinah, é a presença de Deus ali naquele clarão em cima do propiciatório, né? Só quem via a presença de Deus lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano, né? E Deus estava lá. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, não é? Isso aqui falando do alto clamor, a chuva serôdia. Vamos ver João 15:8. Vamos abrir a palavra de Deus, ver João 15:8, no Evangelho de João, o discípulo amado. Nisto, vamos ver o 7, né? O 7 é super interessante, ó. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês observam que tem muita gente que diz assim: olha, eu estou em Jesus, eu acredito em Jesus, eu aceitei Jesus. Levanta até a mão e confirmando: eu aceitei Jesus. Mas não é só aceitar Jesus. O que é preciso mais? As palavras de Deus estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serás feito. Se a palavra de Deus estiver em mim, eu vou pedir alguma coisa que não seja da vontade de Deus? Não, né? Aí o 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai. Por que está sendo glorificado o Pai aqui? Porque eu sou de Jesus, e eu estou na palavra de Deus, eu estou seguindo os caminhos do Senhor, não é? Aí ele diz aqui: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha só, primeiro eu declaro, através do batismo, que agora eu vou ser um servo de Cristo, começo a estudar a palavra de Deus, né? E agora eu vou ser um seguidor de Deus, vou estar submisso à vontade de Deus. Aí, qual é o resultado disso? O mundo afora vê que o Deus que opera em mim é glorificado. Não é assim, irmãos? Que está dizendo aqui o texto. E depois o que acontece? Vai ver os frutos. E eu só posso conhecer uma pessoa, se verdadeiramente é discípulo de Cristo, pelo quê? Pelos seus frutos, não é? Uma pessoa que só vive com discussão, com discórdia, arranjando confusão, né? Uma pessoa que
questiona tudo, né? É uma pessoa difícil de lidar. A pessoa tem que aprender a ser humilde, para buscar no Senhor a transformação, para que ela possa dar frutos, e para ser conhecida como discípulo de Cristo, não é? Aqui, eita, não enxergo nada. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, né? Que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, né? Depois que nós chegamos a ser conhecido como discípulo de Cristo, saímos para pregar o Evangelho, e o que é que acontece? A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus, um poderoso anjo descerá somente um, né? Descerá do céu, e toda a terra se iluminará com a sua glória. Essa é a simbologia do Shekinah. Aqui a meditação: recebereis poder, página 342, diz assim: à medida que a terceira mensagem se avoluma e se toma o alto clamor, e que a obra final é acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa desta glória. Amém, irmãos? E a chuva serôdia que os vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia, né? O tempo de angústia, aquela angústia que nem Jacó teve, a angústia que nunca se teve, aquela angústia que vai dizer assim: olha, será que Deus perdoou os meus pecados? Será que eu estou salvo em nome de Jesus? A porta da graça já tem se fechado. Mas aí, o poder de Deus, né, vai vivificar, nos fortalecer, para que nós possamos passar pelo tempo de angústia e sairmos vitoriosos. O ministério de Cristo no lugar santíssimo, falando agora sobre o lugar santíssimo, né? Nós estamos estudando espiritualmente todos os utensílios do santuário. O ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, de 1844 até o fechamento da porta da graça, preparação para a glorificação, a conduta do povo de Deus nos últimos dias, é a conduta, né? Nós estamos passando nesse período, a preparação, aí vem a purificação do santuário, em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 22 diz: cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, né? Temos que ir lá todos os dias, né? Fazendo essa purificação, buscando a Deus forças para superar as tentações. Aquele que não entrarem no Santíssimo com Cristo em 1844, passarão a fazer parte da Babilônia, pois rejeitaram a luz revelada por Deus. Apocalipse 14, 8, né? Então, se nós não entendemos a mensagem de Jesus, através da expiação, através do juízo de Deus, da justiça de Deus, lá no local santíssimo, no céu, nós vamos ser reconhecidos como membro, fazer parte da grande Babilônia, né? Apagamento dos pecados, Hebreus 10, 1, nós lemos isso ontem, né? Hebreus 10, 1, 2, 16 ao 17. Vamos ler. Eita, não volta mais não, irmão? Hebreus 10, 1, vamos ler, para a gente finalizar. Eita, irmãos, estou passando. Hoje passou do horário, não foi, irmãos? Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então nós podemos entender que somente Jesus Cristo é o único capaz
de nos dar força, de nos dar sabedoria, para que a gente entre no santuário e ali nós possamos entregar todas as nossas súplicas, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Irmãos, vamos ficar de pé, fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus por esses momentos que passamos aqui. Eu confesso aos irmãos que eu aprendi muita coisa que não entendia do santuário, né? E a gente teve que estudar um pouquinho para compartilhar o conhecimento com os irmãos. E isso foi muito importante para mim. Eu acredito também que os irmãos tiveram muito proveito. O santuário não é só nisso que nós passamos, o santuário é muito mais aprofundado, né? Eu vou até me propor, eu tenho uma apostila aqui, todo o ritual do santuário, eu vou me propor em deixar uma cópia aqui na igreja, se alguém quiser se interessar, reproduz essa cópia, não é? E é muito bom. Sobre o santuário, detalhes sobre o santuário é muito importante. Tudo que Ellen White falou sobre o santuário, muito detalhado. Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó meu Senhor, pelas bênçãos que tu tens nos informado através do ministério do santuário celestial. E o que nós aprendemos durante essa semana através do ministério de Jesus Cristo no santuário terrestre. Graças te damos por esses momentos, ó meu Senhor. Muito obrigado pelo que aprendemos. Nos capacita para essa obra de aprender e ensinar aos outros que não conhecem. Ajuda-nos também a fazermos parte deste evangelho, para que as pessoas também que ainda não conhecem esse evangelho, possam conhecer desse Deus o qual nós conhecemos. Muito obrigado, nos leve em paz para os nossos lares, e pedimos neste momento perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a liderança da igreja por a oportunidade, sempre eu estou ao inteiro dispor dos irmãos. Irmã, precisava. Eu também quero agradecer a Deus, né, pelo irmão, que Deus lhe dê mais sabedoria, capacidade, entendimento a você e também a sua família, que Deus o abençoe. Que um dia nós encontramos todos nós lá no céu. E aqui eu comprei uma pequena lembrancinha por agradecimento que você passou para cada um de nós. Viu? Muito grato. E aqui tem uma rosinha que é para sua esposa. E nós somos muito felizes. Irmã, não precisava se preocupar. Muito obrigado, viu? Eu guardarei essa lembrança aqui com muito carinho, tá? Boa noite a todos.